Pai do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, Epístola de 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Preste atenção. Porventura, começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não se podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, ou seja, passageira, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na mesma imagem com que pelo Espírito do Senhor. Ou seja, aqui ele está dizendo ainda acerca daqueles, principalmente os judaizantes, que ainda estavam se apegando acerca da lei, principalmente na guarda do sábado, de não comer carne de porco, e também da circuncisão. Estava explicando, estava assim fundamentando para eles que se da mesma maneira como o ministério da letra, a primeira glória que seja tinha sido dada a Moisés como a lei, a Torá, e também os preceitos, muito mais agora o de Cristo, que era o ministério da graça, que ele já havia sido o nosso sacrifício vivo, como dizem Hebreus, o único sacrifício, agora não há mais necessidade de derramamento de sangue, de sacrifício de animais, porque Jesus já se ofereceu, já se doou por amor, por nós, por toda a humanidade, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro carmesim, e quando ele dá o brado do Tetelestai. Então ele estava dizendo agora que o ministério, essa nova graça que havia sido nos dado, ela permanece. Que nós, aquele que é dispensacionalista, acredita que é a reta final, que agora vem, depois do ministério da graça, vem aí logo mais o período do milênio e então o final. Então perceba que Paulo ele vai instruindo a todo momento, ele vai exortando a todo momento, trazendo para os nossos dias atuais, a rompermos as algemas, as barreiras religiosas que nos prendem, que nos amarram, a romper com a religiosidade excessiva, que é nociva, que é perigosa, que é letal, que é fatal, que é mortífera. E muitos, infelizmente, têm sido vítimas desses religiosos, desse sistema religioso excessivo, numa religiosidade excessiva, como não toque, não come, não proves, não faça, e as pessoas colocando um fardo pesado, como nós lemos lá em Mateus 23, tem colocado o fardo pesado sobre os ombros dos homens e eles mesmos, religiosos, nem com o dedo querem mover e querem empurrar. Então toma muito cuidado, fica com a palavra,
Fica com a Bíblia, fica com aquilo que é bíblico, fica com aquilo que o Espírito Santo inspirou, homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo para nos instruir, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos abençoar, para nos conduzir ao caminho da retidão, da obediência, da santidade, da santificação, que é esse caminho que irá nos levar à vida eterna e à salvação. E em Mateus 15, Jesus ratifica: este povo honra-me com os lábios, o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são doutrinas e preceitos humanos do homem. Ou seja, Deus não está nesse negócio. Entende? É isso que ele está dizendo. Agora, o ministério da graça, o mistério da graça, o favor imerecido. Entende? Jesus, ele tem prazer em perdoar, contanto que haja um arrependimento, um reconhecimento, um abandono sincero e verdadeiro. É isso que Paulo está falando aqui e eu estou trazendo para os nossos dias atuais. Vá para os pés de Jesus. Corra para os pés de Cristo. Faça como Pedro, que quando havia negado Cristo, em Mateus capítulo 10, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que todo aquele que negasse ele diante dos homens não teria perdão. Mas Pedro foi para os pés de Jesus e alcançou o perdão. Judas foi para os pés dos religiosos, foi para os pés dos sacerdotes e falou: pequei contra sangue inocente. Sabe o que eles falaram? Isso aí nós não temos nada a ver, agora é contigo isso aí. Ele lança as moedas no templo e vai se suicidar. Não vá para os pés do homem, não vá para os pés de uma religiosidade, vá para os pés de Cristo. Vá para os pés de Jesus Cristo, peça perdão, confesse, abandone, deixe. Eu tenho certeza que Deus tem um novo tempo e as promessas de Deus, que são imutáveis, estão de pé sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida financeira, profissional, física, emocional, psicológica. As promessas de Deus estão de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar no centro da soberana vontade de Deus, na brecha, na condição de filhos e filhas, de chamados, de escolhidos, de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Amém? Capítulo 4. Redobra atenção e toma essa palavra aí, ó. Eu gosto muito. A partir do versículo 4 até o 18, eu gostaria que você tomasse essa palavra aí, ó, hoje como uma injeção de ânimo no nome de Jesus. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tenho esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Capítulo 4, versículo 4, redobre atenção, aguce a sua audição e preste atenção. Capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus me que disse que das trevas resplandecem a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha agora, preste atenção, do 8 ao 18. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também o Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Seja renovado pelo poder da palavra. O interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, são efêmeras, são passageiras, vai passar. Mas as que não se veem são eternas, vai passar. Está na luta, está na prova, vai passar. Está na dificuldade, está na crise financeira, vai passar. Está na enfermidade, está na ansiedade, está na opressão, está na depressão, está na síndrome do pânico, vai passar. Está num problema difícil, vai passar. Em nome de Jesus. Então perceba que Paulo vem instruindo que naquela época, no capítulo 4, no versículo 4, Deus desse século, ele cegava o entendimento dos incrédulos, mas agora não. Para mim é tristeza, eu tenho contemplado e falo isso com conhecimento de causa, ele não tem apenas cegado o entendimento daqueles que são incrédulos, mas ele também tem cegado o entendimento daqueles que dizem crer. E são enganados e levados por todo tipo e sorte de vento de doutrina, para lá e para cá, para frente e para trás, são manipulados com massa de manobra, porque não têm um discernimento espiritual para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que edifica e o que não edifica, o que é bênção e o que é maldição, o que é pecado e o que não é pecado, porque não trazem para a palavra, para os manuscritos sagrados, porque não trazem para a palavra para confrontar tal ação, tal decisão, tal atitude, tal orientação, se verdadeiramente está em consonância, em conformidade com o que a palavra nos ensina, nos instrui e nos orienta. E aí então Deus desse século tem cegado o entendimento. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tenha mais relacionamento com a palavra. Tenha mais intimidade com a palavra. Tenha mais disposição, separe mais tempo para a palavra. Não entregue apenas as sobras do que resta. Separe, se consagre, se santifique. Porque grandes coisas tem o Senhor para realizar na sua vida e através da sua vida. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos terrenas, mas por mãos eternas do céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregamos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O julgamento, a salvação, ela é individual. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas demos ocasião e vos gloriasse de nós para que tenhais que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgamos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido segundo Cristo, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando eu li esse texto na Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, no fundo de uma cela dentro de uma penitenciária de segurança máxima na cidade de Mirandópolis, ele mexeu comigo. Porque a todo momento Satanás, ele vinha com os seus dardos e as suas setas inflamadas, trazer à memória, trazer à lembrança as minhas transgressões, as minhas falhas, as minhas faltas, os meus pecados, os meus erros, os meus crimes cometidos contra a sociedade. Mas a Bíblia diz bem claro, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Miqueias capítulo 7, como eu li na leitura anterior, diz que Deus tem prazer em perdoar e lança as nossas iniquidades na profundeza do mar, não lembrando dela. Hebreus vai dizer que dos nossos pecados ele não lembra mais. Mas você precisa também se perdoar. Você também precisa não ficar pescando o pecado do velho homem, da velha natureza. E entender agora que Deus colocou um novo ministério nas tuas mãos. Qual é? O ministério da reconciliação. A palavra religião, na sua origem, é religarem, de origem latina. Reaproximar, reconciliar. Vou ler de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a religião. Eu abro um parênteses aqui em Coríntios e vou a Tiago, para que você possa entender claramente o que é a verdadeira religião. Tiago, ele é muito feliz quando ele diz que a verdadeira religião é esta. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Tiago 1,27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Portanto, a palavra religião significa reaproximar, reconciliar. Foi essa a missão de Cristo. Ele deixa o esplendor da glória, para nos reaproximarmos do Pai através do sacrifício salvífico, redentor, reconciliador, perdoador. A obra vicária, substitutiva, para que eu e você hoje pudéssemos ter o livre acesso. Então, portanto, ele diz, de sorte que somos embaixadores. A palavra embaixador é representante legal. Por isso nós somos representantes do reino celestial, nós somos representantes do reino de Deus e como embaixadores, como representantes desse reino, temos que ofertar, temos que apresentar, temos que anunciar a boa notícia, a boa nova de salvação. Isaías diz e Paulo ratifica, quão formosos os pés dos que anunciam a boa notícia, a boa nova de salvação. E o que passou, passou. E desde então, meu irmão, quando eu tive esse entendimento, a minha vida mudou. Sim, eu paguei e pago até hoje pelos crimes ora cometidos pela sociedade. Não é isso. Eu estou dizendo de um perdão. Mas eu estou dizendo que a consequência dos atos, até hoje, eu pago pelos mesmos. Entende isso? É sobre isso que Paulo estava dizendo. E aí ele diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, aleluia, fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justificados por Cristo. Somos justos pelo sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Não porque somos melhores, muito pelo contrário, somos pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Que isso possa penetrar como uma flecha na tábua do teu coração. Desculpe, que você possa de uma vez por todas entender que uma vez que você confessa, que uma vez que você deixa, que uma vez que você abandona qualquer tipo de prática, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Portanto, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Capítulo 6, para nós concluirmos a nossa leitura. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável,
e socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalos em coisa alguma, mas para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, nos tornamos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada, tendo e possuindo tudo. Instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em vós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo, como a filhos. Dilatai-vos também a vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e entre Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração, na tua psique, de uma maneira ímpar, de uma maneira especial, através dessa leitura, através dessa meditação e através dessa examinação. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. E querendo Deus, amanhã retornamos à leitura de 3 capítulos de segunda a sexta-feira. Paz do Senhor.